verso 12, Paulo escreve: porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formam um só corpo, assim também acontece com relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito para ser um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é constituído de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. E se a orelha disser, não sou olho, e por isso, e portanto não faço parte do corpo, nem por isso deixará de ser corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas, se na realidade Deus colocou os membros no corpo, cada um conforme quis, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Portanto, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são essenciais. E os membros do corpo que consideramos menos honrados, nós os vestimos com mais honra. E os que em nós são vergonhosos, vestimos com dignidade especial. Ao passo que os membros mais apresentáveis não têm necessidade disso. Mas Deus formou o corpo de tal maneira que concedeu muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Que Deus possa aplicar a sua palavra nos nossos corações. Oremos. Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, nos inspira a falar a tua vontade para edificação pessoal e do teu corpo, que é a igreja. Que nós possamos entender aquilo que lemos e meditar e transformar as nossas vidas a partir da tua vontade, de modo que o Senhor seja glorificado em tudo que viermos a fazer. Essa é a oração que te fazemos, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você agora faça um exercício comigo. Olhe em sua volta. Olhe para as pessoas que estão aí do seu lado direito, esquerdo, à frente, de trás. Olhou bem para elas. Agora me responda uma pergunta. Imagine que tudo em sua volta e todos em sua volta fossem iguaizinhos a você. Já tem gente pensando em correr. Calma, é só um exercício mental. Não precisa correr. Fiquem tranquilos. Talvez alguém tenha pensado assim: olha, se for isso mesmo, eu não vou conseguir suportar todo mundo igual a mim. Não é? Mas outro pode dizer, por exemplo, se fosse no meu caso, eu diria, bem, tem algumas coisas boas, não é? As minhas habilidades, as minhas virtudes, eu veria multiplicando-se, né, nas pessoas. Então todo mundo seria organizado, por exemplo, seria muito bom. Mas tem muita coisa ruim, viu, gente? Por exemplo, o culto hoje, se todos fossem iguais a mim, não teria louvor, né? Porque no máximo eu consigo colocar umas notinhas num clarinete, que fazia tempo que eu não pego. Jardel sabe bem disso. Então, seria
um louvor só no instrumento de 10 cordas aqui, ó, só batendo palma. Tá? Não teria arte, porque eu, fazendo arte, sou um desastre. Não é? Então, notem que nós não somos iguais com um propósito. Porque a vida, ela está cheia de diversidade. Em nossa volta, quando a gente olha em nossa volta, a gente só encontra diversidade. A gente encontra diversidade de cores. A gente encontra, olha só quanta gente, não é? E cada um com um padrão de cor diferente. Imagina se todo mundo tivesse vestido com a mesma cor. Que monotonia. Que coisa chata. Não é? Só se fosse assim, uma ocasião em que o coro vai cantar, aí tá tudo bem, mas puxa, todo dia, o dia todo, todas as vezes. Mas não, nós temos uma diversidade de cores, nós temos uma diversidade de sons, nós temos uma diversidade de formas. E tudo isso é muito belo, porque a beleza da diversidade é exatamente a própria diversidade. As texturas tão diferentes, os sabores tão diferentes. E é exatamente nisso que está a beleza da vida. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o relato da criação, nós vamos encontrar Deus enchendo o universo de muita diversidade. Nós vamos encontrar o planeta Terra cheio de diversidade. Nós vamos encontrar luminares, não vamos encontrar um luminar, vamos encontrar luminares. Nós vamos encontrar água, nós vamos encontrar terra, nós vamos encontrar ar. Nós vamos encontrar muitas moléculas de ar diferentes, moléculas de gás diferentes. Nós vamos encontrar espécies as mais diferentes que você possa imaginar. Hoje nós já temos registradas entre 20 e 30 milhões de espécies vivas no planeta Terra. Isso é uma diversidade fenomenal. É fruto de um Deus que é diverso, sim. Quando Deus está criando, Ele observa alguma coisa que faltava diversidade. Você sabe quem foi? Você sabe o que foi? Porque Deus, quando estava criando, no final de cada dia, diz o relato do Gênesis que Ele avaliava o que havia feito. E na avaliação de Deus estava assim: Ele avaliou que era bom. E avaliar que era bom era dizer, está funcionando como foi planejado. Eu planejei para ser assim mesmo. Porém, existiu algo que não estava tão bom assim. Quando Deus olhou para o homem, Ele viu que faltava no homem alguma coisa. E Ele disse que não era bom que esse homem estivesse só. Não era bom que faltasse ao homem a diversidade. E aí, Deus cria a mulher. Deus cria o padrão divino para a diversidade humana, homem e mulher. A partir desse padrão, Deus une homem e mulher e mostra para aquele casal o poder maravilhoso da união que se tem em duas pessoas diferentes. O poder que existe na unidade dos diversos. Quando eu consigo unir diferentes, eu tenho poder. O poder para gerar vida. E foi isso que Deus ensinou naquele dia, quando juntou homem e mulher. Deus estava dando uma mensagem que ecoa até os dias de hoje. Nós precisamos fazer da diversidade uma unidade que tenha poder. Poder para gerar vida. Poder para gerar vida em todos os sentidos. Não é só a vida biológica, mas a vida emocional, a vida espiritual, a vida no sentido pleno. Ela acontece a partir desse diverso. Mas quando nós olhamos esse modelo, nós precisamos enxergar alguns aspectos importantíssimos para a gente não cair em algumas armadilhas da filosofia humana contemporânea. E eu quero exatamente pensar com você nessa noite sobre essa mensagem, unidade na diversidade. Esse seria o tema
que eu escolhi trabalhar com você nessa noite, unidade na diversidade. Há quem não acredite que isso seja possível. Há até pessoas que vão dizer que não é jamais factível que haja possibilidades de se unir diferentes. Mas Deus nos mostra que sim, é possível, que a vida plena só é possível quando nós conseguimos unidade na diversidade. Foi isso que Ele fez com o homem e com a mulher. Deus não criou um outro homem, Deus criou uma mulher, alguém que pudesse completar aquele homem, alguém que pudesse ajudar aquele homem numa tarefa enorme que Deus havia dado para o homem. A tarefa não era fácil para apenas o homem dar conta. Por isso, Deus estabelece a mulher com as suas características próprias, com as suas potencialidades próprias, com as suas funções bem específicas e bem diferentes do homem, mas que os dois deveriam somar juntos para alcançar um único propósito. E eu quero pensar 3 aspectos aqui com você sobre essa unidade na diversidade. São o poder dessa unidade, a missão dessa unidade e o resultado dessa unidade. Poder, missão e resultado. Primeira coisa, o poder. Vamos pensar sobre o poder da unidade. Nós estamos, quando a gente fala de poder, é uma coisa que seduz o homem desde muito cedo. Desde muito cedo, o poder seduz o homem. O poder seduziu o primeiro casal. O poder seduziu alguns discípulos que andavam com Jesus. Nós temos um relato interessante de uma mãe de 2 dos discípulos que andavam com Jesus, que fez um pedido a Jesus. Um pedido para que Jesus deixasse os seus filhos sentarem à direita dele quando estivessem nos céus. A mãe estava interessada no poder. Os próprios discípulos, em algumas das suas conversas, estavam preocupados com quem era mais importante naquele grupo. Talvez você já tenha se pego pensando nisso. Em algum momento você já parou para pensar, por exemplo, quem é mais importante na minha casa, no meu relacionamento, no meu casamento, na minha empresa, no setor que eu trabalho? Quem é mais importante? Essa é uma pergunta que revela uma preocupação com o poder. E essa preocupação com o poder, a gente precisa tratar dela o mais cedo possível, porque foi ela que levou o homem à queda. Foi ela que levou o homem a tirar Deus do centro do poder para que o próprio homem ocupasse esse centro de poder. E se a gente não trata disso o mais cedo possível na nossa vida, nós teremos grande dificuldade de construir uma intimidade verdadeira, genuína, com o Deus de todo o poder. Amém? Então, a gente precisa cuidar bem disso, cuidar bem desse tema, porque essa preocupação com quem é mais importante, se preocupar com quem é mais importante, destrói a gente e destrói qualquer possibilidade de nós estabelecermos uma unidade com quem quer que seja. Uma unidade no casamento, uma unidade na família, uma unidade na igreja, uma unidade na escola, no trabalho, no setor que você está produzindo, trabalhando, aonde for. Quando a preocupação com quem é mais importante ocupa a sua mente, você corre um grande perigo de destruir a possibilidade de unidade onde você está inserido. Isso é muito sério. E aí eu quero chamar a sua atenção, porque hoje nós temos na sociedade alguns movimentos e uma palavrinha que é muito ouvida hoje, que chama-se empoderamento. Empoderamento. Quem não já ouviu falar sobre empoderamento? Então, empoderamento
de todas as formas, empoderamento das minorias, por exemplo. Essa preocupação com empoderamento, ela é até uma preocupação que eu avalio como necessária num contexto de desigualdade. Num contexto de desigualdade, nós sim temos que pensar na questão do poder, porque esse poder está mal distribuído mesmo. Mas quando eu penso em empoderamento, para além da igualdade de valor entre os diferentes, quando eu penso para além, quando eu não me detenho apenas na questão do empoderamento para igualar as diferenças, para igualar o valor das diferenças, eu tenho que ficar muito preocupado, porque eu posso chegar a pensar que as diferenças podem me fazer mais ou menos importantes. E isso é um perigo. Isso é um primeiro passo para impedir que qualquer unidade se estabeleça. Qualquer unidade. Ela não pode se estabelecer se eu pensar dessa forma. Portanto, eu preciso entender que as diferenças, elas são necessárias para que o poder ele possa acontecer para além delas. Quer ver um grande exemplo? Está no nosso Deus. O nosso Deus, ele é todo-poderoso, mas esse todo-poder está compartilhado em 3 pessoas. São 3 pessoas que compartilham desse poder, pessoas distintas, pessoas que têm características distintas, mas que são detentoras desse poder, na figura de um Deus trino. Você entende isso? Você entende que para que nós tenhamos um poder para além das nossas diferenças, é necessário que a gente construa o entendimento que essas nossas diferenças é que nos tornam capazes de fazer algo muito maior que seria possível fazermos sozinhos. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz um exemplo muito interessante, quando ele fala das partes do corpo, de uma crise que muitas vezes se instala em alguns corpos ou algumas unidades. Entenda, corpo e unidade como a mesma coisa. Às vezes instalam-se algumas crises, porque algumas partes não se sentem corpo. E elas não se sentem corpo por quê? Porque elas são diferentes. Porque quando o ouvido olha para a boca, ou olha para o olho e diz assim, bem, eu não sou como o olho, então eu não sou corpo. Isso é uma crise, gente. Uma crise de identidade. Porque você parece não conseguir se enxergar para além de você mesmo. O problema do individualismo faz isso. Quando ele não leva você a entender que você é parte de um corpo, que você é parte de uma unidade, que você tem que ser muito mais do que somente você. Aí quando você não consegue enxergar o outro, você vai ter uma enorme dificuldade de se identificar com esse outro. Porque ele vai ser estranho a você. Estranho a você. Mas o apóstolo Paulo está aqui nos ensinando com essa metáfora do corpo, que o corpo só é corpo quando é formado de todas as partes diferentes dele. Que se eu sou ouvido sozinho, eu só consigo ouvir. Eu sou ouvido sozinho, só consigo ouvir. Mas se eu for corpo, eu vou ouvir, eu vou ver, eu vou falar, eu vou andar, eu vou correr. Eu vou fazer muito mais. Se eu entender que eu sou muito mais do que ouvido, se eu entender que eu sou corpo, outros podem fazer comigo e por mim, porque nós fazemos parte de um corpo, de uma unidade. Mas se eu não me enxergar dentro desse corpo, eu não conseguirei enxergar o poder de fazer as coisas que eu faria junto com eles, com essas outras pessoas, com o outro, com o meu próximo. Eu nunca vou enxergar isso. Eu nunca vou enxergar.
Então o apóstolo Paulo está exatamente dizendo aqui que a unidade ela existe exatamente para nos conferir esse poder. Esse poder de fazer coisas que são muito maiores do que nós conseguiríamos fazer se estivéssemos sozinhos. Esse é o poder que existe na unidade do corpo. Para isso, nós precisamos lembrar que esse corpo que tem poder, essa unidade que tem poder, ela tem poder porque ela é animada por um espírito. Porque de você mesmo, se você quiser fazer, você não vai conseguir. Essa compreensão de que nós somos diferentes, mas ainda somos iguais, como os meninos cantam na canção. Essa compreensão de que a minha diferença, ela é importante e ela se soma à sua diferença para juntos podermos fazer mais. Essa compreensão de que nós estamos ligados num corpo para fazer muito mais do que nós faríamos se estivéssemos sozinhos, essa compreensão é dada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz que é dele que nós nascemos. É esse Espírito que vai gerar essa mentalidade. Vai gerar a mentalidade na igreja. A igreja que é o corpo de Cristo. A mentalidade de que a igreja é um corpo de Cristo, ela é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Você só vai se ver como corpo se o Espírito Santo tiver selado você. Se ele tiver lhe dado esse entendimento. Porque se ele não tiver lhe dado esse entendimento, você nunca vai enxergar a potencialidade, o poder que Deus quer derramar através de você na pessoa do corpo de Cristo, que é a igreja. Você entende isso? Então, nós precisamos olhar para o exemplo de Jesus. Vamos olhar o exemplo de Jesus. Jesus, Filho de Deus. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Filipenses, no capítulo 2. Veja só o que o apóstolo Paulo fala acerca de Jesus. Capítulo 2, versos 6 a 8. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, versículo 5, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que, existindo na forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a gente? Primeiro, Jesus se esvazia de todo o poder divino. Jesus, ele deixa todo o poder, toda a glória, para se tornar um homem como nós. Um humano como nós. Com as nossas limitações, com os nossos problemas, com as nossas lutas, sentindo as nossas dores. Mas Paulo continua dizendo que, como homem, ele continuou no processo de descida. Jesus começou a descer do trono da glória. E ele desce para esse nível humano. Mas ele não só fica no nível humano, porque Jesus poderia se achar um intelectual. Jesus poderia se achar o presidente da convenção dos judeus. Ou presidente da religião.
judaica da época. Ele poderia se achar alguém, mas o apóstolo Paulo diz que ele se humilhou e ele se submeteu à vontade de Deus, a uma missão. Jesus, ele se submeteu, ele se entregou para fazer uma missão. Qual foi a missão de Jesus? Todo o poder de Jesus que ele deixou na glória, ele deixou com uma missão: resgatar aqueles que haviam se perdido, resgatar a humanidade. Essa foi a missão de Jesus. E por essa missão, Jesus deixou a sua glória, veio a este mundo na forma de homem. E na forma de homem, ele não aceitou absolutamente nenhuma honra humana, nenhum poder humano. Embora ele tenha sido tentado a isso, o próprio diabo ofereceu os reinos da terra a Jesus, não foi? O próprio diabo ofereceu o poder humano para Jesus. Mas Jesus tinha uma missão. E a missão de Jesus é mais importante do que qualquer poder humano, do que qualquer outra coisa que a gente possa julgar de valor nessa vida. Jesus sabia que a reconciliação da humanidade com Deus era aquilo de mais importante que ele tinha que fazer. E aí, ele morre. Como nós sabemos, morte de cruz. Mas depois que ele morre, Jesus volta e se encontra com seus discípulos. E sabe o que é que Jesus diz? Agora, todo o poder e toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo o poder e toda a autoridade estão na vida daquele que cumpre a missão de Deus. Todo o poder e toda a autoridade é dado àquele que cumpre a missão de Deus. E talvez você me pergunte, então qual é a missão de Deus? Qual é a missão deste corpo, desta unidade que Deus escolheu, elegeu e chamou no Éden para uma unidade que falhou? Mas ele em Cristo reconcilia, restaura essa aliança. E ele chama novamente o homem na pessoa da igreja para restaurar aquilo que havia sido deformado, maculado, manchado. Chama novamente para uma unidade. E é por isso que Paulo chama e trata a igreja como corpo, como unidade. Porque sabe Paulo o poder que a igreja tem enquanto corpo de Cristo. Mas essa igreja, esse corpo de Cristo só tem poder quando está subordinada à missão de Deus. Quando está subordinada à vontade de Deus. Assim como Jesus deu o exemplo. E qual é a missão? O apóstolo Paulo, na sua metáfora do corpo, ele diz a preocupação com esse corpo, para manter o corpo coeso, unido, ligado. Esse é o objetivo. O objetivo é que esse corpo, que é a igreja, que é a unidade, ela possa permanecer unida, junta, sabendo das nossas diferenças, mas entendendo que essas diferenças são necessárias na medida em que temos o Espírito de Deus, para que a gente use as diferenças para a glória de Deus. E aí, a gente tem muita gente dizendo que as diferenças não podem nos unir. E a gente tem que lutar contra esse pensamento.
Lutar contra o pensamento de que diferenças não unem ninguém. Isso a gente tem que lutar no casamento todo dia. Porque todo dia você acorda, olha para sua mulher, olha para o seu marido, você não vai encontrar uma pessoa igual a você. Você não vai encontrar. Por mais que você tente, você não vai encontrar. Você vai chegar na igreja, você vai procurar alguém igual a você, pode até encontrar pessoas parecidas, sabe? Parecidas, mas iguais, não vai. E tem gente que fica triste com isso. Eu quero convidar você a mudar o seu pensamento. Eu quero convidar você a ficar alegre com isso. Porque isso é resultado da beleza do Criador, de um Deus que é multiforme e que tem uma graça que é multiforme para alcançar a todos, em todos os lugares, com todas as formas e características, de todos os pensamentos, raças, línguas. Esta graça de Deus alcança a todos e ela precisa ser multiforme, sim, ela precisa ser diferente, sim, para alcançar a todos, sem distinção. Paulo, escrevendo a Efésios, no capítulo 5, versos 25 a 27, diz que Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentar ela como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Jesus quer fazer diante de Deus, comigo e com você, que somos corpo dele. Ele quer apresentar a mim e a você, santo, santa e irrepreensível diante de Deus. E para isso, Ele quer cuidar de você todo dia. Mas Ele ensina que nós devemos cuidar uns dos outros. Precisamos aprender a cuidar uns dos outros. Precisamos aprender a olhar para o outro e sentir a necessidade do outro, porque nós somos corpo. O apóstolo Paulo diz que a alegria do nosso irmão é a nossa alegria, e a tristeza dele também tem que ser a nossa. A dor dele também tem que ser a nossa dor, para que a gente consiga cuidar um do outro. Se nós ficarmos ouvindo a proposta da individualidade, a proposta da autoajuda vazia, da autoajuda que só promove você, que só eleva o seu ego, mas que não faz você dar uma olhadinha para o seu próximo, essa autoajuda não presta. A ajuda que presta é a ajuda que vem do alto, para nos fazer entender que o próximo precisa do nosso olhar, do nosso cuidado, tanto quanto a nós. Amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes a gente só ama a nós mesmos e a gente esquece de amar o próximo. A gente precisa preservar o corpo e identificar as nossas fragilidades. O nosso corpo tem partes fortes e partes frágeis, sim ou não? Tem parte do corpo da gente que é frágil e a gente precisa identificar essas partes. Numa relação, seja ela qual for, conjugal, igreja, numa relação de unidade, dentro dessa unidade existem partes frágeis e partes fortes. E dizer que existem partes frágeis e partes fortes não é dizer que existe parte mais importante e menos importante. Não é isso. Não é disso que eu estou falando. O que é que você acha do cérebro? Alguém vive sem ele? Adriel, o cérebro é um negócio importante. Inclusive, a morte cerebral é o fenômeno que vai definir a possibilidade de doação de órgãos. É somente quando o cérebro para a sua atividade aqui
os órgãos ou outras partes do corpo podem ser retiradas, né? Ou seja, enquanto o cérebro funcionar, o corpo continua sendo corpo. Depois que ele parar de funcionar, aí a gente pode dividir. Aí deixa de ser corpo, manda o coração para alguém, manda o fígado para outro lugar, manda os olhos e tal. Enquanto isso não acontece, enquanto o cérebro continua lá funcionando, o corpo está íntegro. Agora, me diga uma coisa. O cérebro funciona fora da caixa craniana? O que você acha? Tire o cérebro da caixa craniana. Veja o quanto ele fica frágil. Veja quão frágil se torna o cérebro fora da caixa craniana. A caixa craniana, ela serve para quê? Qual é a função da caixa? Dar proteção a uma parte tão frágil do corpo, mas tão essencial para o funcionamento dele. Assim deve ser nos nossos relacionamentos. Nós precisamos assegurar que as partes frágeis do corpo, elas estejam protegidas. As partes sensíveis do corpo estejam protegidas. Paulo ensina isso na sua metáfora. Nós precisamos entender que existem momentos de tentação que temos que evitar e temos que proteger as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Você tem pontos fracos. E eu não sei quais são eles. Cada um tem o seu. Mas o fato é que você precisa identificar todos eles. E proteger a sua alma, para que ela não caia nas astutas ciladas do maligno. Proteja o seu corpo. Proteja a sua alma. Proteja a igreja de Jesus. Identifique nela quais são os pontos fracos, os pontos frágeis, e dê cobertura, dê a ela segurança para poder caminhar. Não abandone aquela pessoa que você julga ser frágil. Ajude-a a caminhar, vá do lado dela. Foi para isso que Deus estabeleceu o corpo, e é para isso que serve a unidade. Sozinhos fazemos alguma coisa, mas juntos podemos fazer muito. Eu falei para vocês sobre o poder e a missão da unidade. Agora vamos conversar sobre o resultado. Quando nós nos dispomos a juntar as diferenças, deixar que o Espírito Santo gere, a partir dessas diferenças, um poder de corpo, um poder de unidade. Quais são os resultados que nós alcançamos quando a gente cumpre a missão de Deus? Quando a gente cumpre a missão pela qual Deus estabeleceu de cuidar um do outro e de fazer com que esse corpo, que é a igreja, chegue até Deus sem mancha e sem culpa. Quando a gente consegue fazer isso, sabe qual é o resultado? O resultado está na palavra de Deus. Isso pode ser dito de uma forma poética, através do salmista que escreveu o Salmo de número 8. O salmista diz: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, tu suscita força. Por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem, para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes?
Tu fizestes um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Contemplar essa beleza e se identificar nela. Você parou para pensar? O que o salmista fez? Ele contemplou a beleza e ele fez uma pergunta. Dentro de tudo que foi criado, belo, maravilhoso, majestoso, existe o homem. Não é? Existe o homem. E quem é o homem? Tem um ditado que diz assim: quem sou eu na fila do pão? Não é? Mais um. Será? Quem é o homem? Quem não já se fez essa pergunta? Quem sou eu? É uma pergunta até filosófica. Quem sou eu? O salmista introduz essa pergunta, mas ele traz a resposta. Ele traz uma resposta que nos leva à seguinte conclusão: eu não sou nem verme e nem anjo. Eu não fui o primeiro. Não sou o último. Mas eu tenho uma responsabilidade no projeto de Deus. No plano de Deus, eu e você temos uma responsabilidade. Deus nos deu uma responsabilidade. Isso nos diferencia de todos os entes da criação. Isso nos diferencia das aves do céu, dos animais e todas as espécies de animais. Porque Deus não cobrará de nenhum animal, qualquer que seja a responsabilidade pelaquilo que ele fez, pela sua criação. Deus não vai cobrar dos animais, mas Deus vai cobrar de mim e de você. Deus vai cobrar responsabilidades de cada um de nós. E é exatamente isso que o salmista nos lembra, que ele nos deu uma tarefa de dominar essas coisas, de administrar essas coisas. E todo administrador um dia precisa prestar contas. E sabe qual é o melhor resultado para um administrador? É ouvir do seu Senhor: parabéns, você alcançou a meta, você alcançou os resultados. Aqueles resultados que foram pensados e planejados para você, você alcançou todos eles. Você tem me dado alegria, você tem realizado o meu coração, você tem alegrado o meu coração. Esse é o melhor resultado que nós podemos alcançar como igreja, como homens e mulheres que fazem a missão de Deus nessa terra. Esse é o melhor resultado que a gente pode alcançar, é fazer tudo para a glória de Deus, porque a glória será sempre dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O apóstolo Paulo diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a ele conselho? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a ele para que depois pudesse recompensá-lo? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, somente a ele, seja dada toda a glória para sempre. A ele toda a glória, a ele todo louvor. Nós somos seus mordomos. Nós seremos cobrados, sim, mas que alegria será no dia em que eu puder me encontrar com Jesus, ver o seu rosto como ele é, como nós cantamos aqui. E essa canção, ela
me levou, me transportou para muitos anos atrás da minha infância. Essa é uma música que revela a idade. E eu me lembro que meu pai e minha tia cantavam muito essa canção. Eu sei que minha tia ainda vive, mas meu pai já viu o rosto de Cristo. Ele já viu o rosto de Cristo. E eu sei que um dia eu haverei de ver também. E eu espero, quando vê-lo, ouvir dele: vinde bendito do meu Pai. Vinde para o gozo que está preparado para você desde a fundação dos tempos. Eu quero poder, como igreja, me apresentar, como corpo, me apresentar sem culpa, porque toda culpa ela foi paga na cruz do Calvário. Eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu tenho falhas, mas eu estou escondido na cruz de Cristo, e eu sei que Ele é o meu Redentor, e Ele está vivo para sempre. E esse é o melhor resultado para a vida de um homem e de uma mulher que entendem o propósito, que entendem a missão, que entendem o valor da unidade na diferença. Somos diferentes, sim, somos diferentes, mas Deus exatamente nos quer diferentes como corpo, para fazer a sua obra, para a glória dEle, para o louvor dEle. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Ministério de Louvor. Antes eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Vamos orar. Eu não sei quantas pessoas que entraram aqui nesta noite sem entender a importância da unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, sem entender que as nossas diferenças nos fazem mais ricos e mais poderosos quando nós estamos no corpo, quando nós estamos ligados pelo Espírito de Deus, quando a nossa mente é governada pelo Espírito de Deus. Nós temos a ação do poder de Deus espalhada nesse corpo, para cuidar um dos outros e para manifestar a glória de Deus. Eu não sei se você entendeu a mensagem, mas se você entendeu e se você ainda não faz parte desse corpo e deseja fazer parte desse corpo, você entendeu a necessidade de estar ligado nesse corpo, ou ligada nesse corpo, fazendo parte dessa unidade chamada igreja, Igreja de Jesus Cristo. E você deseja fazer isso a partir de hoje. Eu quero orar com você e por você. Se há alguém aqui, gostaria de conhecer, para juntos orarmos. Há alguém? Nós louvamos a Deus pela vida da igreja, de todos que estão nos visitando, e louvamos a Deus pela certeza que existe no seu coração de que você é corpo de Cristo, de que essa unidade ela não vai ser destruída, amém? Que não há sofisma, que não há arma humana, de qualquer que seja a natureza, capaz de destruir a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja. Porque nós fazemos parte do projeto de Deus, do propósito de Deus, amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado.
Eu te louvo, eu te bendigo, Pai. Espírito Santo, porque Tu nos fizesse entender e nos faz entender a vontade de Deus. Tu és o nosso consolador. Tu és aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence da necessidade de cuidarmos uns dos outros. Nos convence da realidade que somos um só corpo. Nos convence da realidade que existe na pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nos convence de que nele nós somos justificados, de que nele não há culpa ou pecado, e de que nele nós somos apresentados a Deus sem mancha, sem culpa e irrepreensíveis, como diz a Escritura. Obrigado, Senhor, e que esta consciência ela possa fortalecer o nosso coração e nos mover a cuidar uns dos outros, como corpo, comunidade, mesmo sendo diferentes, mas que nós possamos entender que as diferenças nos fazem mais fortes, nos fazem mais capazes. Ensina-nos isso todos os dias, quando pensarmos em desistir, quando pensarmos em separar, quando pensarmos em andar sozinhos. Nos lembra isso, nos lembra desses valores tão preciosos e tão caros. Faz isso conosco todos os dias de nossa vida, para que nós jamais possamos desistir de caminhar ao lado uns dos outros, sonhando e desejando os céus todos os dias. Essa é a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. O